vamos começar uma série de perguntas de temas polêmicos e nós vamos intitular essa série de Didaquê. Didaquê era um livro cristão lá do primeiro século do cristianismo, um livro de doutrinas. Nós vamos utilizar esse nome para que a gente possa responder perguntas e temas que por muitas vezes são questionamentos frequentes no mundo cristão. E o primeiro tema que a gente separou para responder é se beber bebida alcoólica é pecado. A primeira coisa que eu queria te dizer é que a Bíblia não incentiva você a beber bebida alcoólica. Sabe, a Bíblia também não proíbe que você beba bebida alcoólica. A Bíblia trata do tema em 27 versículos durante todos os livros do Antigo e do Velho Testamento. Por muitas vezes a Bíblia utiliza a palavra vinho, por muitas vezes a Bíblia utiliza a palavra bebida cevada e por muitas vezes a Bíblia também utiliza a palavra bebida destilada. Mas o que sempre a Bíblia condena é a embriaguez. Você ler lá em Gálatas 5, você vai ver essa condenação à embriaguez. Em diversas passagens da Bíblia também fala sobre esse problema, porque isso é absolutamente contrário à proposta dos evangelhos, aquilo que Jesus veio fazer e restaurar em nós, que é essa mentalidade de um homem segundo o coração de Deus. E se você bebe para perder a consciência, bebe para se embriagar, perde os seus sentidos, fica difícil de você andar segundo o Espírito e você cai andando segundo a carne, e lá você vai encontrar a bebedeira e a embriaguez como frutos da carne e não do Espírito. Mas mais importante do que isso é você perguntar-se por que você está bebendo. Sabe, porque a bebida alcoólica por muitas vezes é uma questão cultural. Existem regiões, por exemplo, na Itália, que você bebe a bebida alcoólica, o vinho, por exemplo, você bebe quando acorda, após o café da manhã, após as refeições, você bebe em determinados eventos, faz parte da cultura daquele lugar. Sabe, se você gosta de beber um chopp quando está calor, gosta de beber uma taça de vinho com uma massa no período de frio, sabe, você vai beber com essa limitação de satisfação daquele prazer momentâneo, daquilo que é cultural para você e daquilo que te traz prazer, e isso a Bíblia não condena. Sabe, mas nós temos que verificar se nós não estamos procurando, sabe, alguém que nos autorize que possamos andar pela carne, dizendo que não há proibição na Bíblia em beber. Sabe, que se as suas intenções não forem essas, foram a associação que a bebida tem, por muitas vezes, de festas ou de festividades, que ali o intuito é a satisfação apenas da carne e não tem nada a ver com o Evangelho, você está cometendo um erro e você está apenas se enganando. E isso é um problema individualmente seu, que você vai aprender a tratar consigo mesmo. Tá bom? Então que você não utilize aquilo que a outra pessoa diz para você justificar aquilo que o Espírito Santo que habita em você vai confirmar no seu coração, porque não existe professor maior para a gente do que o Espírito Santo. Sabe, mas Paulo também fala sobre algo que é muito importante. Quando ele nos ensina que nós somos completamente livres, e isso ele fala sobre bebida, sobre comida, ele fala também sobre a questão das comidas consagradas aos ídolos, ele fala para a gente que existe um vínculo que une nós, cristãos, que somos igreja individualmente, com aqueles outros irmãos que compõem esse corpo, essa igreja invisível do Senhor Jesus. Ele diz que existem irmãos que muitas vezes não conseguem perceber essa liberdade, são mais fracos na fé, e assim ele diz lá em 1 Coríntios, e ele diz, por amor a esses irmãos, você deve sim se privar de fazer algo que a princípio é lícito, mas que muitas vezes não convém fazer. Então cuidado com o local em que você está fazendo isso, cuidado se você não está expondo ao outro irmão mais fraco na fé um peso que ele não pode suportar. Lembre que nós vivemos em um país onde o alcoolismo é algo absolutamente presente no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm dificuldade, se libertaram do alcoolismo e às vezes a gente, usufruindo da nossa liberdade, pode afundar um irmão tão precioso nesse desastre que é o uso da bebida alcoólica para embriaguez e que vira um vício por muitas vezes. Então, mais importante do que você, se você ama alguém, você ama o próximo e você restringe a sua liberdade por amor àqueles indivíduos que estão próximos de você.
sabe? Então que você saiba usar dessa sua liberdade. Não é pecado beber bebida alcoólica, pecado é sim se embriagar, mas sempre a limitação é o amor que a gente tem para os quais vivem conosco, na comunidade cristã que a gente está inserido, que você não seja motivo de escândalo, que você, por amor a essa comunidade, por amor aos irmãos mais fracos na fé, saiba o local em que você vai usufruir essa liberdade, saiba a moderação e essa necessidade que você tem de se importar com aqueles que ainda não atingiram a maturidade ou ainda não têm a sua fé fortalecida para usufruir dessa liberdade. Que vocês possam ter uma semana abençoada no nome de Jesus.